Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa que é elaborado, organizado e normalmente efetuado por coordenadores, tutores da área da pós-graduação aqui da Uninter. E mais um programa, nós vamos falar hoje sobre meio ambiente, vamos falar sobre consumo, vamos falar sobre a importância do consumismo, já que dia 15 de outubro é o dia do consumo consciente. E isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Mas não poderíamos passar em branco, vamos dizer assim, as claras, né? Essa data importante, sem duas pessoas super importantes que contribuem muito para a área de meio ambiente, já que estamos falando sobre consumo consciente, desafios e oportunidades para um futuro mais sustentável. Então, para isso, vamos chamar então a professora Márcia Cravetes, que é a nossa tutora de cursos de pós na área de meio ambiente. Oi, professora Márcia. Professora Sandra, professora Luísa, sempre um prazer estar com vocês e mais uma vez então vamos falar então sobre o consumo consciente. Isso mesmo. E para complementar essa mesa, esse bate-papo, porque é um programa de bate-papo, onde a gente troca ideia, troca informações, experiências na área de meio ambiente e tal. Então, nós vamos chamar agora a professora Luísa. A professora Luísa contribui também com aulas, ela não faz parte do quadro da Uninter, porém, ela contribui muito com aulas na área de meio ambiente na pós-graduação. Seja bem-vinda, professora Luísa. Muito obrigada, professora Sandra. Muito obrigada a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com temas, né? Sobre sustentabilidade, meio ambiente e agora consumo consciente que está dentro desse universo, né? Exatamente. Então, para começar, você já parou para pensar o quão as nossas ações, as nossas práticas, nossas compras têm influência no bem-estar, na saúde ambiental, né? E na parte de gestão ambiental, tudo mais? Isso é bastante questionável, né? Você consumir muito, por exemplo, recursos naturais, energia, água, e depois do consumo, o descarte daquele resíduo, porque tudo que a gente consome, compra, vem, gera resíduo, gera lixo muitas vezes, tal. E já pararam para pensar o quão isso tem impacto na área ambiental? Na nossa terra, na nossa casa, né? Que nós moramos todos no mesmo planeta, na mesma casa. Então, a preocupação é de toda a comunidade, de todos os indivíduos, né? Então, mas se a gente disser que isso impacta, mas por outro lado também a gente falar alguma coisa sobre práticas sustentáveis, ações que possam contribuir para que isso minimize ou muitas vezes até deixe de impactar negativamente, porque é muito comum a gente falar em impacto ambiental e pensar logo do lado ruim. Nem tudo que é impacto é negativo, porque tem muitos impactos, nós vamos falar no decorrer do programa, do nosso bate-papo, que pode ser positivo também, como, por exemplo, as práticas sustentáveis, né, que vamos chamar exatamente a professora Luísa para falar sobre isso. Né? E o que é que a gente entende? Então, antes de tudo, o que a gente entende por consumo consciente, professora? Então, eu diria que consumo consciente, ele engloba muitos fatores, né? Ele engloba fatores como da onde vem esse produto que eu vou estar adquirindo, né? Então, eu vou estar consumindo esse produto, já temos o termo consumo, mas de onde que ele vem? Quem são as pessoas que fabricaram, que fazem parte dessa cadeia de produção, né? Como que é o ciclo de vida desse produto, de eu vou comprar um produto, ele vai durar muito pouco tempo e, de repente, eu já descarto, eu descarto, ele vai parar aonde? Como que é o ciclo de vida de todo esse produto, né? Então, o consumo consciente vem justamente desse conhecimento de eu vou
consumir o que eu preciso, uma necessidade pessoal minha, né? Mas eu vou me preocupar com todo o processo, desde a criação daquele produto até o final, né? Até o tempo de vida dele. E, consequentemente, eu vou estar pensando nas pessoas que estão envolvidas nesse ciclo, consequentemente, eu vou estar pensando nos materiais utilizados, vou estar pensando na parte depois que eu não estiver utilizando esse produto mais, para onde que ele vai, como que é o final de todo esse ciclo, né? Então, consumo consciente seria isso. Quais os impactos sociais, ambientais e econômicos que ele vai estar gerando para mim, né? Então, para todo o meio ambiente, para todo o planeta que eu vivo. Eu vou estar consumindo esse produto de uma maneira que eu vou estar pensando, né? Então, eu diria que consumo consciente eu vou estar consumindo algo que eu preciso, mas pensando, e aí? O que vai acontecer depois disso, né? E o que eu posso fazer após o consumo também, né? Exato. Por exemplo, se a gente parar para pensar, tudo que a gente compra em supermercado vem excessivamente embalado. Plástico, que é a sacolinha, muita gente ainda não usa o eco bag, né? Mas pega a sacolinha plástica, aquela caixa dentro de um pacotinho, de um invólucro já também de celofane ou de papel, alguma coisa assim. A embalagem interna, né? Então tem assim, se a gente parar para pensar, tudo que a gente compra gera, né? Tem impacto. E essa cadeia, esta economia circular, vamos dizer assim, né, que recai sobre isso na área ambiental e que todos hoje estão debatendo bastante, é bastante interessante esse comprometimento que nós devemos ter perante esse consumo. Porque consumir é necessário, não só para o nosso bem-estar e sobrevivência, mas também para rodar, fazer essa roda econômica mundial, não é só do local que eu moro, é a roda mundial econômica do mundo todo, né? Mas então, agora eu vou falar com a professora Márcia, né? Quais são os principais impactos, então, que você pode nos trazer, professora, a respeito do consumo excessivo no meio ambiente? Então, como vocês falaram, o consumo já diz, né? Já é o que a gente está consumindo. Então, o consumir faz parte da nossa sobrevivência, faz parte do nosso dia a dia. Só que o consumo, muitas vezes, ele pode ser desenfreado. Então, e ele vai interferir, então, nos nossos recursos naturais. E os nossos recursos naturais, nós podemos classificá-los, digamos assim, então, em renováveis, não renováveis e inesgotáveis. Nós temos como renováveis, então, são aqueles elementos que vão sempre estar ali, se renovando. Muitos dizem que são os animais, vegetais e a água. Nos não renováveis, são aqueles que demoram muito tempo para se produzir. E aqui, novamente, o petróleo, o ferro, o ouro e a água. E os inesgotáveis, recursos que não se acabam, como o sol ou o vento. Professora, mas por que você falou que a água pode ser renovável e não renovável? Porque aqui nós temos os conflitos de literatura. Muitos entendem que a água é renovável e muitos entendem que a água não é renovável. Mas nós não podemos esquecer, então, que a água é um recurso natural de importância para a nossa sobrevivência. E aí, então, com isso, eu tenho um consumo médio de água de 148 litros, mais ou menos, por habitante, por dia. Então, se a água ela for um recurso renovável, ok, né? Ela está se renovando e nós estamos gastando 148 litros. Sendo que para a ONU, esses 148 litros não é válido. Teria que ter 110 litros de água para consumo diário por pessoa para atender, então, as nossas necessidades. Mas e se a água for, então, um recurso não renovável, que demora para produzir? Como que nós observamos isso? Porque a água, quando eu falo em consumo consciente, eu tenho que consumir também os recursos que estão disponíveis no meio ambiente conscientemente. Então, esses 148 litros que eu estou usando diariamente, eu vejo a água como um recurso não renovável ou como um recurso renovável, sendo que ela também faz parte desse consumo. Então, muitas vezes a gente entende que consumo consciente é só eu ir no supermercado, como a professora falou que muitos ainda nem utilizam o eco bag, é só não usar o plástico. Não tem só o plástico como consumo consciente. Então, tem outras coisas. Então, isso trazer então, a importância do impacto do consumo excessivo nos nossos recursos naturais é de suma importância, porque nós temos, então, um impacto ambiental,
social e econômico. Porque esse impacto ambiental, como a professora Sandra falou, ele pode ser tanto positivo como ele pode ser negativo. E para medir esse impacto, então, visando então esse consumo consciente, nós temos a pegada ecológica, que vai então medir a demanda da humanidade então sobre o ecossistema. E vai então ver quanto que nós estamos consumindo desse ecossistema, e aí ele nos dá também que isso está sendo consumido então numa velocidade bem alarmante. Então hoje, segundo alguns estudos, para dar conta de toda essa nossa demanda de consumo no planeta, nós precisamos de 1,7 planeta para manter o nosso padrão de consumo. Se nós formos observar, eu preciso, imagina, de um planeta Terra e mais um pouco para que o meu consumo se mantenha, para a minha qualidade de vida se mantenha. Mas qual que é a sua qualidade de vida? O quanto você está consumindo em excesso e o quanto você está utilizando, então, desses recursos naturais excessivamente. Então, hoje a gente já consegue acompanhar o consumo por plataformas, quanto que nós estamos utilizando. E aí eu também posso usar essas plataformas no meu dia a dia, com o meu smartphone. Se eu não tenho o hábito de usar aplicativos, eu posso estar acompanhando os próprios sites. Então, eu posso verificar esse impacto, tanto se está sendo ocorrendo um impacto positivo como um impacto negativo. E bem lembrado. Impacto negativo também é justamente a mobilidade, né? Entra aí a mobilidade de cada pessoa. O que ela realmente está utilizando, se ela tem, é um impacto negativo. Por exemplo, uma única pessoa sair de carro, né? E todos os dias, querendo ou não, é um impacto negativo, né? Que isso traz. E acaba que é um consumo, muitas vezes desnecessário. Não que você não tenha direito a ter seu carro, andar com seu carro, né? Ter o seu conforto, tudo mais. Mas hoje já a parte de consumo consciente, ela traz alternativas. Por exemplo, andar a pé, a ciclomobilidade, utilizar os ônibus que são de linhas, né, urbanas, que faz o coletivo, né, o transporte coletivo. Muitas vezes há cidades que nem têm. A gente já esteve em outros eventos e em contato com outros colegas que na cidade não tem nem o ônibus coletivo. Então, às vezes precisa. Mas, no todo, a gente tem que pensar sempre que a ação nossa não é individual, mas ela não é separada do que a sociedade vai ter de impacto positivo ou negativo, né? Então, muitas vezes, não tendo essa locomoção, é a única saída que a pessoa tem, é a única maneira dela se locomover. Mas aí tem a caminhar, tem a bicicleta, hoje já tem os carros híbridos, já tem até combustíveis, né, alternativos, biocombustíveis e tal. Então, essa parte toda, ela daria, assim, um outro programa, inclusive, falar sobre a mobilidade urbana que seja sustentável, em relação ao que a gente está falando. E essa parte da pegada mesmo ecológica, que a professora Márcia citou, é bastante interessante, porque fala sobre o que a pessoa gasta durante o dia, não é somente o tomar um banho, o quanto de água ela consome, né? Ou quantas vezes utilizou a descarga do banheiro, a roupa que ela lavou. Não, é desde o consumo, feito o cálculo, desde o consumo do próprio alimento, a elaboração daquele preparo daquele alimento, porque vai água também, né? Então, tudo isso entra no cálculo, né? Diário. E veja só, 148 litros por pessoa é o que as pessoas usam, mas a ONU preconiza menos, como a professora... Lembrando o dado, professora Márcia, a ONU até acho que preconiza menos, né? Acho que 10 litros a menos. 110 litros. 110 litros por dia. A menos do que a gente utiliza, né? Que é o 148. Seria 110 e nós utilizamos 148. Então, nós estamos, pela ONU, nós estamos gastando quase 40 litros a mais, né, do que é necessário, segundo a ONU.
Mas a gente não pode esquecer que tem lugares que não chegam nem a 110 litros por dia, né? Sabemos que tem lugar que a escassez hídrica afeta muito mais, tem lugares que se chegar a 50 litros por dia é muito. Exato. E acho que é muito interessante esse dado de água, né? Porque vem justamente disso. A gente não usa água só para o nosso consumo. Nós usamos água para fabricação de materiais, para fabricação de roupa, para tudo nós utilizamos, né, a água. E, por exemplo, a gente compra um celular, eu uso por um ano, vou lá e descarto porque lançou um novo do ano e eu quero utilizar esse celular novo, né? Então, a gente está sempre preocupado com como que tá esse meu consumo, né? Será que eu preciso de uma nova blusinha, né? Será que eu preciso ir lá e comprar um produto que está completamente embalado num plástico? Ou eu posso comprar um produto com a sua casca que já protege esse produto, né? Tudo isso pensar nesse consumo e, consequentemente, em todo esse processo, né? Esse dado de água, ele é muito interessante porque eu preciso tomar um banho tão longo, ou eu posso hoje reduzir o meu banho e continuar limpo também, né? Eu preciso deixar a torneira aberta enquanto eu escovo os dentes, ou eu posso fechar e escovar os meus dentes. São pequenas ações que faz com que a gente tenha um consumo melhor, mais consciente, né? Exatamente. E agora nós temos que lembrar que estamos já na reta final do ano, né? E agora para frente, a tendência é a gente começar a consumir mais presentes, coisas que nos fazem um pouco mais alegres, mais felizes. Mas será que eu preciso realmente daquilo? Será que eu não tenho igual? Muitas vezes a gente tem até igual em casa. Chega em casa e tem, nossa, comprei de novo determinado produto. Acontece ou não acontece? Nós que somos mulheres, às vezes, maquiagem, uma bolsinha, uma blusinha, como a professora disse, né? Será que eu cheguei em casa, nossa, só mudou a cor, o modelo é o mesmo, mas por que eu fui comprar? Mas já comprou, já consumiu. Então, agora, nessa reta mesmo de outubro, novembro, já é reta final de ano, as pessoas já começam a pensar no que vai comprar para o Natal, lembranças e tal. E dá para a gente, vamos dizer assim, repensar esse consumo. É gostoso receber e é gostoso também doar um presente ou uma lembrança, seja qual for, né? Mas a gente vai começar a pensar. A gente já está nesse processo, porque os dados que a professora Márcia trouxe até assusta lá. A gente precisa de um planeta. Hoje, né, nós já estamos usando 1,5 planeta para satisfazer toda essa necessidade que a humanidade. Veja quantos bilhões de habitantes tem no planeta, né? E quando a gente fala também no consumo de água, hoje, e também não é só o consumo da água, o uso do solo também. Isso aí também entra na parte de resíduos, entra na parte de impacto positivo ou negativo, porque o uso até de agroquímicos, agrotóxicos, isso tem uma implicação bastante grande também na produção de alimento. O alimento orgânico, será que ele é realmente melhor? Será que ele impacta menos negativamente o meio ambiente do que o cultivo tradicional? Será que o hidropônico, que está hoje na moda e que muita gente já procura tal para comprar, será que isso também não tem um impacto talvez menor em um ponto, mas maior em outro do que o tradicional? E bem como a professora Luísa falou, a gente não pode ficar pensando somente no consumo individual. Existe o consumo de produção. Tanto é que a ONU lançou aquela Agenda 2030, né, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, justamente o ODS 12, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, vai falar exatamente sobre consumo consciente e produção sustentável mais limpa. Então, aí entra o uso da água, o uso do material, toda aquela cadeia, né, professora Luísa, que você falou, né? Tudo isso está envolvido, né? E é uma preocupação bastante grande. E muitas vezes a gente não para pensar, né? Exato. E esse consumo inconsciente, né? Surgem muitos impactos para o meio ambiente que nós vivemos, né? Nós temos poluição desenfreada em quase todos os nossos rios aqui, né?
nós temos extinção de espécie, nós temos, como a professora bem colocou, né, o uso de agrotóxico desenfreado, e isso vem de eu preciso produzir mais, preciso vender mais esses produtos, consequentemente eu encho de agrotóxico, porque deles têm que ficar todos muito bons, muito bonitos, muito agradáveis, por causa desse consumo, né? E assim vai para muitos outros fatores, né? Nós temos uma das poluições que até eu estudo no meu doutorado é justamente essa de contaminantes emergentes, que são micropoluentes que estão inseridos dentro dos rios urbanos, dentro da água, que vem disso, da gente utilizar muitos produtos químicos ou utilizar diversos tipos de shampoo sem me preocupar quais são os produtos químicos que estão neles, utilizar diversos tipos de sabão. Então, todos esses produtos, eles causam impacto, né? A gente não existe um lado fora do nosso planeta, né? Tudo é dentro, não tem como jogar fora. Então, pensar nesse consumo vem justamente disso, não existe um lado de fora do nosso planeta, né? E isso causa diversos impactos pro nosso planeta, seja extinção de espécie, poluição das mais diversas, né? Temos poluição do solo, do ar, da água, nós temos resíduos sólidos, assim, em grande quantidade, né? Nós não temos onde colocar mais resíduos sólidos, justamente por causa dessas compras e desse consumo desenfreado, né? Então, toda essa teoria faz com que a gente repense de como que está o meu consumo e quais os impactos que isso vai fazer. Será que eu não posso reaproveitar? Será que eu não posso reutilizar alguma coisa, né? Para que tudo isso melhore e todo esse impacto diminua. Exato. E sabe que, pensando nesse teu raciocínio aí, professora Luísa, hoje é muito comum a troca de produtos, especialmente na área da moda, né? O reuso, a troca. Existem até sites, né, que estão fazendo essas trocas, tal. Os brechós estão voltando aí com artigos bastante interessantes, tal. Isso é uma maneira de repensar exatamente esse consumo, né? E essa parte que você falou do teu projeto de doutorado, seu e da professora Márcia, que é justamente os contaminantes emergentes, né? Vocês devem ter algum projeto, alguma coisa já, ou uns dados, tal, bem interessantes que a gente pode trazer para o pessoal, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que fazer um intervalo rapidinho, bem rapidinho. Não saiam daí, que nós vamos voltar com projetos, com práticas sustentáveis, com dicas para melhorar o consumo e impactar menos o meio ambiente. Já retornamos. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão
permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Estamos de volta. E muito bem, hein? Vocês ficaram por aí. Vamos continuar a nossa conversa. Estávamos falando no primeiro bloco sobre os impactos positivos e negativos do consumo perante o meio ambiente e algumas práticas já sustentáveis que foram citadas. E terminamos, então, a primeira parte do nosso programa falando sobre os projetos, porque ambas as professoras fazem pesquisas exatamente sobre contaminantes emergentes, precipitação de chuva. O que isso tem a ver com o consumo? Tudo a ver. Porque quanto mais consome, mais gera resíduo, mais descarte e para a produção até chegar no consumo, muitas coisas foram avariadas no meio ambiente. Vou chamar a professora Luísa para falar, dar uma pincelada assim, de um projeto que ela levou para o Chile, para Santiago do Chile. Foi convidada a expor lá na cidade, né, de Santiago, que é justamente sobre essa influência de contaminantes e que tem uma influência muito grande sobre a mudança climática, que automaticamente tem uma influência influi muito, né, sobre a precipitação de chuvas, que hoje nós estamos vivendo no mundo todo, né? Não só em Curitiba, onde nós estamos falando, mas no mundo todo, uma variação enorme de precipitação de chuvas. E isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas. A mudança climática, ela não nasce sozinha. É resultado de ação antrópica, de ação dos homens, né, na Terra, no planeta. E uma delas é exatamente essa pesquisa e essa exposição do trabalho desse projeto que a professora Luísa foi fazer em Santiago. Dá para dar uma palhinha para a gente, professora? Lógico. Foi um trabalho muito legal que eu tive a oportunidade de apresentar, né? Foi de trabalhos de alguns anos, assim, desenvolvendo, né? Mas foi bem interessante porque lá nós apresentamos como está o regime de chuva aqui no Brasil, mais especificamente na região sul do nosso país, né? E nós vimos que tem regiões que está diminuindo completamente a chuva, então tem regiões que estão extremamente quentes, com aumento da temperatura muito grande, e temos regiões que a chuva está aumentando drasticamente e acontece alguns dos problemas que é os alagamentos. E tudo isso está muito inserido nesse lado sustentável, nesse lado de consumo, né? Porque todas as minhas ações faz com que eu aumente provavelmente a temperatura da Terra, eu cause outros impactos e altere todo esse regime de chuva. E, consequentemente, a gente tem os desastres ambientais, né? O nosso planeta, ele não está acostumado com todas essas 1000 variações que nós estamos colocando nele, né? E, consequentemente, a gente pega esse regime de chuva e desestabiliza tudo ali, né? Então, eu tenho regiões que estão chovendo muito e causando diversos alagamentos. Uma das regiões que eu estudei foi no norte do Paraná e foi justamente isso, de que dentro do próprio microclima daquela região, nós tínhamos lugares extremamente secos, onde não chovia, e tínhamos regiões onde estava chovendo muito e causando diversos alagamentos. E o que eu posso fazer? Afinal, o regime de chuva já mudou, afinal, o meu consumo está acontecendo, o que eu posso fazer? E daí nós apresentamos algumas técnicas que são soluções baseadas na natureza, né? Que são técnicas que estão sendo muito difundidas por aí pela Europa, pelos Estados Unidos, onde a gente propõe pequenas ações. Então, eu posso criar uma área que absorve mais essa chuva, eu posso fazer na própria calçada da minha casa uma área com camadas mais absorventes e elas vão conseguir absorver essa chuva melhor. Eu posso fazer nas canaletas
de áreas de parque, regiões para que essa água aumente a drenagem daquela região e não cause alagamentos, não cause diversos desastres. Então foi um trabalho muito interessante que nós tivemos a oportunidade de apresentar lá, justamente por isso, para mostrar que nós estamos nos deparando com alguns impactos negativos e que eu posso trazer um impacto positivo para toda essa situação. Obviamente que eu preciso repensar como está meu consumo, eu preciso diminuir todos esses impactos, mas a partir do momento que eu já estou inserida nesse cenário, o que eu posso fazer para mitigar esses impactos, né? O que eu posso fazer para trazer soluções mais sustentáveis, mais naturais, que tragam benefício para aquele ambiente. Então foi um trabalho muito interessante. Eles estão pensando em empregar algumas técnicas lá no Chile, onde é uma região que tem uma variação de temperatura muito grande na região. Então, nós temos neve no topo das montanhas, mas nós temos um calor bem grande na cidade, né? E eles estão tentando diminuir essa variação que já é natural deles, mas com pequenas técnicas para melhorar tudo isso, né? Foi uma apresentação bem legal, com técnicas pequenininhas que dá para fazer o teste de onde eu vou empregar isso. Será que na minha calçada eu consigo, né? Então, foi bem legal, assim. O ato também de plantar árvores, né? Que as pessoas normalmente têm o hábito de cortar as árvores, né? Não é de plantar, infelizmente, né? A gente vê que grandes cidades, ou até cidades menores, mas essas metrópoles, como é o caso de Santiago, tal, né? Que tem um clima mais árido, né? Sim. Tem áreas verdes ao redor, tem a cordilheira, tem gelo, tem tal, né? Tem neve e tal, mas a gente vê que ainda tem bastante cidades ainda que não tem aquele volume ou aquela quantidade necessária de árvores, de verde, né? E isso tem uma influência muito grande, né? E são práticas sustentáveis que recaem no dia a dia. Por exemplo, o simples fato de você ter uma hortinha em casa ou de cozinhar em casa, isso já é uma prática sustentável, né? Ir ao mercado, como a professora Márcia já falou, ir ao mercado, levar a ecobag, né? E acaba que, tendo essas práticas, muitas vezes, a gente faz, mas não sabe a grandeza que isso é. Separar o resíduo em casa, né? Tem gente que até faz compostagem, mas separar esse resíduo, né, em casa também. Mas isso aí tem uma implicação bastante grande e ela recai sobre um tema que a professora Márcia que domina bastante, que é a educação ambiental. Ela não é a professora Márcia? Nem tanto assim, prof, mas a gente vai buscando conhecimento, então, e a educação ambiental, ela sempre me pertence. Mas, enfim, quando eu falo de consumo, normalmente, enfim, na verdade, quando eu falo de meio ambiente, não só só do consumo consciente, só da água, dos recursos naturais, a educação ambiental, ela sempre está ali enraizada, de uma forma ou de outra. Muitas vezes nós praticamos a educação ambiental, mas não temos a ideia de que nós estamos fazendo educação ambiental. Hoje a educação ambiental ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, ela está envolvida. Muitas ações que se busca hoje é através da educação ambiental, porque ela precisa estar presente em todos os níveis de ensino, tanto do infantil ao superior e tanto no público quanto no privado. Então essa educação ambiental ela tem que ser cultural. As minhas escolhas do que eu vou usar. Se eu vou usar um produto orgânico, se eu vou usar um produto com mais herbicida, o que eu vou utilizar, se eu vou utilizar uma ecobag ou uma sacolinha plástica, é a questão da educação ambiental. Mas nós temos as variáveis, né, que nem toda região do nosso país tem a mesma disponibilidade. Então, eu tenho que trabalhar a educação ambiental conforme a situação da minha região, usa tanto de aspecto cultural como social e de localização. Porque como eu vou trabalhar a educação ambiental digamos, com o rural, com o campo, eu não consigo trabalhar da mesma forma no urbano. Então, eu tenho que ter esse viés de identificar os meus recursos. Mas eu posso estar trabalhando a educação ambiental, como a professora falou, com a coleta seletiva, começando na minha casa, como indivíduo, separando o meu resíduo. Eu posso começar separando o resíduo do orgânico para o seco, e depois do seco eu fazer toda a identificação de plástico, vidro, papel, enfim.
Mas o que isso tem a ver com consumo consciente? Tudo, porque a partir do momento que eu entendo que consumir em excesso causa prejuízo de determinada forma ao planeta ou ao meio ambiente, eu também, com o que eu pouco que eu vou consumir, então eu também tenho que dar uma destinação correta, porque a interferência dele no ambiente nós já vimos, a professora Luísa até trouxe um exemplo bem prático, né, que foi esse projeto dela, ele vai interferir no meio ambiente, com isso eu vou ter, então, um consumo dos meus recursos naturais. E aí nós temos que entender que a educação ambiental, ela vem para isso. Eu trabalho como indivíduo e, digamos que você mora num condomínio, primeiro você. E aí você pode repassar para o seu vizinho e seu vizinho vai repassando, porque nós temos que entender que quando eu trabalho em educação ambiental, eu sou um agente de mudança. Eu posso não mudar o planeta, mas eu posso mudar aquele local que eu estou. Que aí ainda eu estou ali trabalhando a sustentabilidade, porque o que é sustentável para você? Então eu sempre coloco, eu sempre pergunto quando eu trabalho em educação ambiental, o que é sustentável para você? O que você entende de sustentabilidade? Então a educação ela também vai estar ali, caminha junto a sustentabilidade com a educação ambiental. Então eu tenho que entender que ações de educação ambiental, como já citamos, o uso do ecobag, a redução dos resíduos, o consumo em si, deixar de comprar o fast food para fazer uma alimentação mais saudável em casa, porque também para aquela geração, porque quantas embalagens nós pegamos no fast food? Quantas embalagens vêm num simples lanche? Então tem isso também. Para aquelas embalagens eu também usei, foi usado, como já foi falado, foi usado então toda a produção, tem o ciclo do produto. Então fazer quem sabe você ficar mais próximo da sua família, cozinhando junto, é uma maneira de você não trabalhar o consumo, né, não excessivo. E há outras formas de eu comprar produtos locais, os alimentos da minha região, incentivar o comércio local, né, os da região, não ir para as grandes metrópoles para estar fazendo essa compra, se eu tenho na minha região. A geração de energia, eu não preciso deixar a luz acesa o dia inteiro. A questão da economia da água, não preciso deixar a torneira aberta para estar escovando meus dentes. Então, são ações que envolvem a educação ambiental que muitas vezes nós fazemos e que nós não observamos. Então, professora, seria mais ou menos essa questão. Eu acho que a educação ambiental ela está ali, nós talvez utilizamos sem saber, e aí quem não utiliza a educação ambiental precisa englobar ela, porque a educação ambiental nada mais é do que ações voltadas, então, para melhor qualidade de vida, sem prejudicar o meio ambiente. Eu preciso do crescimento econômico, mas eu também preciso manter o meu meio ambiente, porque querendo ou não, nosso meio ambiente é a nossa casa. E como que você cuida da sua casa? Então, fica essa reflexão também dentro do consumo consciente. Bem, nossa, uma aula de educação ambiental, hein? Isso aí foi, olha aí, ela domina a educação ambiental, né? Mas será, então, depois de toda essa exposição, será que o indivíduo, você que nos ouve, será que nós somos os únicos responsáveis por esse consumo? Será que sim? Ou temos outras variantes, né? Eu diria que nós somos uma boa parte responsável, mas nós não somos 100% responsável por isso, né? Nós temos grandes empresários e grandes produtores que precisam pensar nisso, né? O que é o meu consumo, a minha geração de resíduo perto da geração de resíduos de grandes empresas, né? Então, eu diria que nós, como cidadão, temos a obrigação de cobrar essas empresas, né? Então nós talvez mudar a perspectiva de todo esse cenário, né? De que nós, cidadãos, temos a obrigação de cobrar como que está a produção. Será que essa produção é sustentável? Será que não? Da onde que vem esses produtos que ele faz essa produção, né? Como que é os impactos sociais que ele causa, seja positivo, seja negativo. Então, nós somos uma parte geradores, né? Como nós falamos desde o começo do programa, utilizar ecobags depende de nós, mas nós precisamos pedir também para que o mercado disponibilize ecobags. Nós precisamos pensar em como está o nosso consumo. Sim, nós temos essa parcela, mas não é 100% nossa, e eu diria que o nosso papel, sem dúvida, é o de fiscalizar e o de cobrar que esses grandes empresários que produzem grandes quantidades, né, repensem todo o seu material, toda a sua cadeia de produto e repensem como que tá todo esse cenário. E a gente
seja cidadãos que cobre isso, né? Que eu faça um consumo de um produto porque sim, ele tem um selo verde e eu acompanhei e sei que esse selo verde ele traz benefícios para a sociedade local, traz benefícios para toda a cadeia de suprimento. Então, nós temos esse papel de fiscalizar e cobrar esses grandes empresários, né? E mesmo porque o indivíduo, falando sobre o consumo, ele tem um limite de gasto, um limite financeiro, de aquisição, né? Então, ele não é o único responsável, ele tem um limite justamente de compra, especialmente ligado ao poder de aquisição, né? Então, a responsabilidade também maior recai sobre as empresas que têm a produção. Será que essas empresas estão utilizando tecnologias mais limpas para fazer essa produção? Será que eles estão utilizando o reuso dessa água? Porque já pararam para pensar o quão vai de... A gente fala em água porque a água está em tudo. A maior parte da gente é composto por água. A gente precisa dela, né? Todas as produções, inclusive até maquinários, são todos resfriados com água. Grande parte das indústrias que tem esses motores, essas máquinas imensas, tamanho quase de um andar, relativo a um andar de um prédio, tem aquecimento, superaquecimento, e ele é feito a refrigeração, grande parte é hidráulica, é com água. E essa água tem que ser repensada, ela tem que ser reusada, reutilizada, né? Então, nós temos uma responsabilidade, sim, sobre o consumo individual, porém não somos os únicos. Não fiquem com a consciência tão pesada, não, porque consumir é preciso, né? Para manutenção do próprio indivíduo. Mas a grande parcela recai sobre as empresas mesmo, que são as grandes responsáveis nessa produção, né? E será que nós temos países que têm maior responsabilidade sobre esse consumo? Será que eles são considerados? Quais são os países, será que são considerados, né, os que mais poluem? Será que os Estados Unidos, China, está nessa cabeça? Olha, nós temos grandes produtores aí pelo mundo, né? Nós temos produtores e visões de mundos em alguns países que são muito fortes, né? A professora Márcia é boa com dados, né? Com dados, Mas eu acredito que nós temos China como, né, o pessoal brinca que é a fábrica do mundo, né? A fábrica do mundo. Grande produção, maior parte... Japão. Índia. Exato, né? União Europeia. Se a gente pegar um produto e olhar de onde é fabricado, a gente vê que a maior parte são desses países asiáticos que estão produzindo, né, em grande escala. E nós temos os Estados Unidos também, mas com uma teoria de compra, não utilizo, eu descarto, né? Isso é muito forte para eles, porque o poder de compra lá é muito grande, muito forte lá, essa teoria de não presta, simplesmente descarto, eu não arrumo. Então, nós temos, né, muitos cenários aí. A obsolescência do produto, né, que está assim muito marcada hoje em dia, não só nos Estados Unidos. Nós consumimos grande parte dos equipamentos e tudo que a gente consome vem de outros países, né? E já vem com data de vencimento, vamos dizer assim, né? Que é a obsolescência desse produto, né? Então, por exemplo, você compra um celular, ele vai atualizando, de repente ele não atualiza mais, porque ele já veio de fábrica com a data de vencimento de que vai morrer. Literalmente, o produto vai morrer. Então, você não consegue mais utilizar, a menos que utilize subutilização para aquilo mesmo, para o foco que era ligação e atualização de plataformas e softwares, tal, que eu não sou da área da tecnologia, né? Já viram. Mas que para atualização disso, o equipamento já não serve mais. Computadores, né? Exato. E vários outros produtos, né? E a gente fica por aí. Mas e os países? A professora Márcia que vai trazer para a gente os dados, que os países mais sustentáveis do mundo. Quais seriam, prof? Para a gente já caminhando para o final do programa, infelizmente. Entre os países, então, mais sustentáveis, esses dados, então, eles são... quem traz é a REDA, que ela propõe, então, a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal na Amazônia, e ela acaba, então, fazendo todo esse desenvolvimento e acaba, então, nos trazendo, então, quem são os países mais sustentáveis. E nós temos a Finlândia sendo, então, aqui considerada, então, ali a top 5, né, do momento,
como mais sustentável. Por quê? Porque ela zerou, segundo dados, né, ela zerou a pobreza, atingiu as metas da qualidade de educação, tem água limpa e saneamento, então, ou seja, ela tem atendido as ODS. Então, eles têm considerado, então, que são países mais sustentáveis. Mas ela também tem desafios, que é o combate justamente aquilo que nós estamos falando, que é as mudanças climáticas. E aí ela também tem, mesmo assim, ela é mais sustentável, mas ela ainda tem que trabalhar continuamente o consumo e uma produção responsável. E aí também entra a Suécia, que também erradicou a pobreza no país, atingiu vários ODS, mas ela ainda tem os desafios, então, de atingir, então, buscar, então, a fome zero. Ela erradicou a pobreza, mas ela ainda tenta combater, então, para não atingir, então, são maiores, então, né? Acaba sendo maior, então, do que só erradicar a pobreza, é não ter fome zero. E aí ela tem vários programas, enfim, que vão lidar, então, com o consumo e com a produção responsável. E aí, todos os países, na verdade, eles, segundo essa fonte, são sustentáveis, mas eles buscam, então, combater, então, as alterações climáticas. Então, vejam, eu sou sustentável, mas eu ainda busco as alterações climáticas porque é uma mudança no mundo, né? Não é só no Brasil, não é só numa região. E aí tem outros países também, como a Dinamarca, a Alemanha. Nós estamos bem longe disso, nós estamos lá depois da 50ª posição, com uma pontuação bem baixa, mas estamos buscando, né, dentro dos ODS, para ser sustentável, nós temos só o ODS 7 que nós atingimos, e outros a gente vem buscando, não piorou a situação, ainda continua tendo uma melhora, mas até 2030 não vamos atingir esse objetivo, 2030 não vamos estar com o ODS 12, que é o consumo responsável, então, atingido, nós vamos ainda continuamos ele em amarelo, que é o que está buscando ainda, né, a, esse objetivo. E algumas ações, como eu disse ali na parte de educação ambiental, que vem sempre sendo feita, que podem, então, gerar, então, alcançar esses objetivos. Mas ainda não somos um país sustentável, segundo essa fonte. E aí, né, nós temos, então, que buscar sempre essa melhoria. A professora comentou do celular, que né, tem data validade, mas a gente tem, muitas vezes a gente nem, como exemplo, né, a gente nem espera ele vencer, a gente já troca de celular, porque são às vezes de status, né? É moda, aquele celular está na moda, então nós temos que cuidar com isso também. Porque nós também, como a professora Luísa disse, não somos os únicos responsáveis, a indústria, né? O agro também é responsável por esse consumo, mas a gente também quer ajudar um pouquinho mais nesse consumo, né, consciente. Nós temos que pensar se o que está na moda é o que realmente eu preciso. Eu quero tornar o meu país mais sustentável, mesmo sabendo que outros poluem muito mais que eu. A professora Sandra conhece bem o professor Klaus, vou citando o nome dele aqui sem ele permitir. Ele fala que nós impactamos o meio ambiente da hora que nós acordamos, justamente por causa de toda essa cadeia de produção. Então, fica essa reflexão, sempre fica essa reflexão, né? Eu quero um lugar mais sustentável, eu quero, então, que o Brasil esteja lá no topo, no top 5 de países sustentáveis, mas eu tenho que começar por mim, independente se tem ramos da indústria que estão poluindo muito mais, mas eu tenho que começar fazendo a minha parte, como indivíduo e depois para a coletividade. Então, a gente busca sempre, então, essas questões ambientais, essa parte de educação ambiental, e daí sempre fica muito evidente, né, nessas conversas, quando eu falo de consumo consciente e sustentabilidade. Perfeita a sua colocação, professora. Fez um apanhado, né, geral. E, infelizmente, já estamos com o nosso horário já vencendo. Queria e quero agradecer imensamente a participação da professora Márcia e a participação da professora Luísa. Se tiverem alguma fala ou alguma... quer deixar algum recado para quem está nos ouvindo, um recado breve, a professora Luísa pode começar. Obrigada. Eu acho que foi uma oportunidade muito legal, né? O assunto
vai acontecendo e muitos assuntos vão se encontrando e discutir sobre isso é muito importante, faz com que uma pequenininha chave vá mudando cada vez mais na nossa consciência e a gente repense como está toda a nossa vida e tudo que eu consumo, né? Só para encerrar, eu acho que nós precisamos pensar que eu não preciso de nada para ser feliz, assim, eu não tenho que comprar nada para ser feliz. Se eu tenho saúde, se eu tenho, né, um ambiente saudável, tá tudo bem. Então, que a gente comece a cortar esse ciclo de eu preciso comprar alguma coisa para ser feliz. A felicidade não tem que estar atrelada a isso, né? E isso é meio ambiente, isso é sustentabilidade também. Obrigada pela oportunidade. Eu só queria agradecer, porque eu já falei demais. Eu só queria agradecer mais uma vez a parceria da professora Sandra, da professora Luísa. E é isso que a professora Luísa falou, né? Nós temos que saber definir o que nós queremos. É o do simples ou pro complicado. O que que eu quero? Quero ser simples ou quero complicar tudo? Então, acho que fica essas reflexões. Ótimo. Agradeço as duas professoras parceiras que abrilhantaram nesse programa, a você que nos ouve, que vai nos ouvir. E até, então, o próximo programa Por Dentro da Pós.